No vídeo de hoje eu vou falar sobre o maior erro das pessoas pobres. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou Robson Andrade e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o maior erro das pessoas pobres. Antes de mais nada, quando eu me refiro a pessoas pobres, eu não estou falando das pessoas pobres na questão financeira. Eu estou falando da pobre de mentalidade. Afinal, o primeiro passo da riqueza, independente de qual seja, financeira ou espiritual, parte da mente. Se você tem uma mente abundante, provavelmente você vai criar uma vida abundante. Ou se você tem uma mente escassa, a sua vida também vai ser uma vida de escassez, independente do que seja. Escassez de prosperidade, escassez de amor e de outras coisas afins. A questão da mentalidade é o principal passo. E quando falamos dos maiores erros dessas pessoas da mentalidade pobre, podemos dizer que não está atrelada só a questão de financeira, vamos dizer assim. Até porque se formos olhar bem, para ser rico não significativamente quer dizer que você tenha que ter muito dinheiro. A mesma questão de ser pobre. Imagine, por exemplo, que uma pessoa ganhe seus 20 mil reais por mês de salário. Na teoria, do ponto de vista, ela tem uma condição financeira ótima. Mas e se ela não faz ideia do que acontece com o seu salário durante o mês inteiro? E se ela ganha esses 20 mil reais e no final do mês ela praticamente tem R$ 1 no bolso? Será que ela está fazendo um bom proveito desse bom salário que ela tem? Provavelmente não, né? Até porque existe até aquela questão de que as pessoas dizem que quanto mais se ganha, mais se gasta. É porque as pessoas tendem a fazer isso. Se as pessoas, que a maioria delas já ganham pouco e gastam mais do que ganham, imagine se elas aumentassem a capacidade delas, na teoria, ou pelo menos psicologicamente, de gastar mais. Então elas já são induzidas todos os dias a esse erro. Mas o principal ponto é que você deve controlar esses impulsos vindos da sua mente e evitar gastos desnecessários. Então, o maior erro das pessoas é realmente atrelado a isso. É as pessoas não saberem lidar com a psicologia do dinheiro. Afinal, a psicologia do dinheiro nada mais é do que a questão de saber e tomar decisões, é fazer escolhas que vão te fazer prosperar financeiramente. É você ter uma definição e saber ter inteligência suficiente para definir o que fazer com seu patrimônio, né? Com seus bens, ou saber multiplicar os seus bens, podemos dizer. É você saber se você vai fazer seu patrimônio aumentar de tamanho ou simplesmente você vai eliminar o pouco que você tem. É se você vai trabalhar em um ciclo eterno de trabalho e não gerar nada, ou simplesmente você vai trabalhar e ter um bom proveito daquilo que vem do seu trabalho, né? Que é o dinheiro. Você trocou o seu tempo em troca disso. Para muitos a questão de trabalho envolve o tempo. Você trabalha mais, recebe mais. Então lembre-se, a psicologia do dinheiro, ela é realmente nesse sentido. É eu saber exatamente fazer boas escolhas que não comprometam o meu patrimônio, o meu escasso dinheiro muitas vezes, e saiba tomar decisões que estejam dentro da minha realidade. Uma dica bem importante quando se fala disso é você aumentar a importância do dinheiro em seus planejamentos. Se você não tem um hábito de se planejar financeiramente, você às vezes pensa em criar um hábito de se planejar, pois é importante. É você saber o valor que o dinheiro tem nesse planejamento. Se você deseja comprar uma casa, independente se for à vista ou financiado, você tem que ter esse planejamento. Afinal, você tem que contar com uma parcela daquele financiamento saindo do seu bolso, por exemplo. Ou um carro, ou uma viagem. Se você quer fazer uma viagem daqui a 2 anos para os Estados Unidos, você vai se planejar e vai fazer uma conta básica de quanto vai te custar isso, de quanto você tem que economizar. Então, é coisas assim que se relatam e que se tratam em questão de planejamento, de você compreender muito cada vez mais quanto é importante o controle do dinheiro, é valorizar um pouco mais. Afinal, a coisa mais valiosa que existe para todo mundo e para qualquer pessoa é o tempo. E se for parar para ver, vivemos muito, mas muito tempo mesmo da nossa vida trabalhando. Praticamente metade, mais da metade da nossa vida. Imagina que a gente passa a vida inteira dos nossos 18 anos trabalhando incansavelmente todos os dias, muitas pessoas às vezes de domingo a domingo, durante 40, 50 anos de idade, para aposentar lá com seus 70, 60 anos, 75, 70 anos de idade e não poder usufruir de nada. Afinal, você já vai estar exausto, desgastado e tudo mais. Então, as pessoas devem tomar muito cuidado, principalmente quando se trata de gastos. E as pessoas muitas vezes fingirem que o dinheiro não é uma peça importante, não é uma ferramenta, né? Podemos dizer que o dinheiro ele é uma ferramenta. O que falta muitas vezes é sabermos usar ele a nosso favor. Não sair por aí muitas vezes gastando de forma desnecessária, como se não houvesse o amanhã. Até porque o amanhã vem. Ele vem em forma de papel, com código de barra ainda. E ele vai estar te esperando na sua caixinha do correio. Então tomem cuidado com essas coisas. É muito importante a gente definir muitas vezes meta para nós mesmos. Falar e definir, poxa, eu quero tanto tal coisa e eu vou me regrar de alguns vícios bobos muitas vezes para conseguir
essas coisas. O hábito de criar pequenas metas e evitar impulsos e ser motivado por muitas coisas que a gente vê no meio da rua por aí, já vai te livrar de uma baita dor de cabeça depois. E no final das contas vai te beneficiar. Não vai ser nenhum 2, 3, 5 reais que vai te fazer mudar de vida, mas o hábito de começar a criar formas de aumentar o seu patrimônio, mesmo que em pequena escala, vai te fazer ver coisas que você não enxerga muitas vezes, porque não é o seu hábito, não está habitual a você criar essas coisas, criar esse tipo de pensamento. Então o que impedem as pessoas da mente pobre é justamente essa barreira, em acreditar que é muito trabalhoso eu pensar a longo prazo, eu criar um projeto visando o futuro para ela própria, para um filho ou para coisas do tipo. As pessoas ficam muito presas a um cenário tão pequeno, sendo que o mundo ele é cheio de oportunidades e existem várias oportunidades. É igual eu já comentei outras vezes, nós vivemos em um mundo gigantesco de informações que podem te ajudar e muito, mas também podem te prejudicar. Por isso que é bom sempre sermos medianos e não exagerar em todas as coisas. Afinal, tudo que é em excesso, até o que é pro nosso bem, em algum momento vai fazer mal também. É algo bem interessante e importante das pessoas lembrarem. Cuidado com os excessos. Gastar em excesso vai te prejudicar. Gastar sem pensar no futuro, sem pensar no amanhã, vai te prejudicar pra caramba. E se você pensa também em mudar, em pelo menos ganhar mais, que você absorva as boas informações que existem ao seu redor e que façam você melhorar suas condições em primeiro lugar. Ainda mais falando do nosso país, da situação que vivemos, é bem complicado até falar de emprego, porque existem milhões de pessoas desempregadas. Mas que acredito eu, pelo menos eu tenho fé que isso vai acontecer, que nos próximos anos a gente recupere isso aí. Algo que se perdeu, né? A vida das pessoas realmente não vai ter como, infelizmente não tem como se recuperar, mas pelo menos a dignidade de muitas pessoas e os empregos e as oportunidades surgem e vão surgir para muitas pessoas e que muitas pessoas consigam absorver essas oportunidades. O importante é isso. Então, como eu havia falado, procurem sempre criar pequenas metas para vocês, mas tomem cuidado, tá? Não vão fazer igual uma presidente que já houve aqui em um certo momento que disse que a gente deve traçar uma meta e se ela não for atingida que a gente deve dobrar. Não é bem nesse sentido não. Crie pequenas metas e procure executá-las também. E depois, após executá-la, crie outra um pouquinho maior, às vezes com prazo mais longo, e procure fazer também. O hábito de planejar e executar é bem mais benéfico do que apenas ficar planejando e simplesmente não sair do papel, podemos dizer. Outra coisa que é bem relevante, que devemos sempre estar de olho, né, para as novas oportunidades, é estar ciente de que a nossa realidade hoje, atualmente, agora, nesse momento, é totalmente diferente da realidade que se foi há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Ou até para nossos pais, a realidade deles era totalmente diferente dela. Hoje em dia, podemos dizer que um diploma, que há muito tempo era o ápice de quem queria ser bem sucedido, atualmente não serve para nada. Pegamos 5 anos de estudo, ou até mais que isso, e em um certo momento veremos que não é o suficiente. E que nunca vai ser o suficiente, na verdade. Ainda vai estar faltando algo. E aí que vem as outras fases de estudo, vem uma pós, vem um doutorado e vice-versa. Mas nem sempre isso quer dizer é justificado que vai te garantir uma vida bem sucedida. Afinal, tem muitas pessoas que nem têm faculdade e conseguiram criar alguma coisa e conseguem levar uma vida onde elas podem controlar e podem prosperar, mas estejam sempre cientes. Existe até uma frase que diz que um cara muito importante também e bastante inteligente fala, é a respeito da instabilidade. A instabilidade não existe para ninguém. Você pode ser a melhor pessoa no seu local de trabalho, você pode ser a melhor pessoa, o melhor profissional, o melhor empresário, mas se você não ficar de olhos abertos, em algum momento vão te passar uma rasteira e você vai ser trocado por outro. Um exemplo disso é aí, os grandes apresentadores que têm 30, 40 anos de empresa, saindo das TVs e sendo descartado como se não fosse ninguém. Então, tomem cuidado. A questão de acomodismo, ela te pega. Em algum momento ou outro, ela vai te pegar. Não é legal e não é interessante viver sempre na zona de conforto. Procure sempre estar um passo à frente dos outros. O importante é você sempre pensar um pouco além da média. Se você viver na média, você também vai ser trocado a qualquer momento. Quando você for passar, alguém vier te passar rasteira, você já esteja pronto para cair de pé novamente. Isso que é importante. Lembre-se, a instabilidade não existe. E também é interessante lembrar que a questão de você estudar e ter uma mentalidade não só centrada na questão dinheiro e trabalho, mas que você procure ter uma mente de investidor. É você criar outras fontes que vão te beneficiar, podemos dizer. Aquelas rendas que vão te proporcionar rendimento todo mês. É claro que de início muito simples, que podem variar de comprar até um salgadinho até comprar uma coisa mais cara. Vai depender do seu esforço e da sua vontade de atingir determinados objetivos e de paciência também para atingir. Afinal, qualquer coisa que seja leva tempo para ser executada e leva tempo para atingir
atingir um grau de perfeição, podemos se dizer. Mas que é importante sim, lembre-se desses 3 passos: planejamento, procurar aprender sobre investimentos também, e o dinheiro, ele não é a chave da felicidade. Ou melhor, né, o dinheiro não traz a felicidade, mas ele abre caminhos. Isso é uma verdade que poucos querem admitir. O dinheiro não traz a felicidade, mas ele abre muitos caminhos. Ele facilita, pode-se dizer, alguns caminhos que você não vai conseguir percorrer se não for através do dinheiro. Então reflitam sobre isso e que cada um faça suas escolhas. Cabe isso só apenas a você que está me vendo, e não cabe a mim simplesmente falar isso para vocês. Muitas das coisas que eu digo é o que eu acredito, mas cada um tem seu ponto de vista. Eu espero ter contribuído de alguma forma com você e que você possa aprender algo comigo. Eu peço que você se inscreva no canal, ative as suas notificações e até breve.